Nós estamos no mês de setembro, considerado Setembro Amarelo, né, um movimento que traz reflexões sobre a saúde mental. E nós queremos aproveitar esse momento, terminamos o livro de Hebreus e queremos aproveitar para especificamente refletir um pouco sobre isso também. E na mensagem de hoje eu gostaria de falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. Eu vou explicar um pouquinho o que é essa expressão TEP, talvez você já ouviu falar sobre isso. Quem está na área de aconselhamento, de saúde, né, a psicologia, a psiquiatria trabalha bastante com isso. E eu gostaria então de falar sobre essa superação dos traumas, daquilo que a gente já viveu, já enfrentamos e que trazem marcas para as nossas vidas até o dia de hoje. Então, superando o trauma com a esperança em Deus. Quero te contar a história de uma mulher, uma história real. Essa mulher, ela desenvolveu múltiplas personalidades. Você já ouviu falar isso também, né? Sobre uma pessoa que tem várias personalidades, vai manifestando, e ela acabou desenvolvendo isso para se proteger, dependendo das situações em que ela enfrentava. A família de origem dela, desta mulher, cultuava a Satanás. Aos 4 anos de idade, ela foi estuprada pela primeira vez pelo seu próprio pai. E esse foi o início de 14 anos de abuso sexual, que envolveu tráfico sexual, isso pelo seu pai e também pelos seus irmãos. Obviamente, ela tinha perturbações do sono. Ela sonhava com esses eventos terríveis. Ela praticava automutilação, quando a pessoa se corta, né? Ela praticava automutilação visando controlar a dor, se esquecendo do passado para tentar viver um pouco no presente. O médico falou que às vezes ela se tornava psicótica, ou seja, uma forma que ela tinha, que ela confundia, ela não sabia se ela estava vivendo no passado ou no presente, isso era indistinguível a ela. Ela se tornou alguém disfuncional para as tarefas da vida, como cozinhar, comer, tomar banho, abastecer o carro, pois ela entrava e saía da realidade. Mesmo com pessoas que ajudavam ela. Ela tinha sonhos terríveis, com essas pessoas cometendo atos terríveis. Isso resultado daqueles 14 anos, onde pessoas que ela deveria confiar foram os principais causadores do mal. Hoje, mesmo estando em Cristo, ela tem lembranças diárias do passado. Isso acaba até se manifestando em sensações físicas, nos seus pensamentos, nos seus sonhos. Ela luta constantemente para se apegar às verdades do Evangelho. Jesus está transformando ela, e mesmo sendo filha biológica de uns homens mais maldosos da terra, ela é seguidora do Senhor Jesus. O que é TEP? O que é esse transtorno de estresse pós-traumático? São pessoas que sofreram grandes sofrimentos gerados por outros seres humanos, principalmente por aqueles que deveriam cuidar e proteger. Por isso, essas pessoas que lutam, né, com esse rótulo de estresse pós-traumático, elas têm dificuldade de acreditar que seja seguro, que seja confiável, se relacionar, estabelecer um relacionamento profundo com as pessoas, um relacionamento transparente de entrega com as pessoas e até mesmo com Deus. Elas vivem na defensiva, elas vivem na hipervigilância ou na hiperatividade como um mecanismo para não sofrer novamente. São pessoas que foram expostas a situações de morte, lesões, violência sexual, seja por experiência ou seja testemunhando algo. As lembranças são angustiantes, são recorrentes e são involuntárias. Têm sonhos relacionados ao evento traumático. Elas não gostam de falar sobre isso, pois sentem como se o evento estivesse acontecendo novamente. Elas evitam locais ou pessoas que possam simbolizar ou se assemelham em algum aspecto com o evento traumático. Por vezes, têm reações fisiológicas como suor, pupilas dilatadas, respiração rápida, certa paralisia. Podem se culpar pelo que aconteceu com eles ou com os outros. Muitas vezes se afastam daqueles que os amam. Então, nós podemos definir, talvez, o TEP
quando experiências traumáticas, embora passadas, ainda exercem influência sobre o coração. Então, nós vamos pensar dessa forma, quando experiências passadas, que foram traumáticas, obviamente, mas ainda exercem influência sobre o coração. Como ajudar essas pessoas? Talvez você teve experiências traumáticas no passado, talvez você ainda luta com isso. Eu gostaria muito, tem algumas pessoas que a gente ajuda atualmente ou já ajudamos. Algumas dessas pessoas eu já pedi para elas contarem as histórias delas, escreverem sobre isso, porque com certeza vão ajudar outras pessoas. Uma dessas pessoas, ela quer vir aqui até na igreja, e se Deus permitir, porque ela está passando por outra experiência difícil, bem difícil, mas se o Senhor permitir e coincidir de ela estar num culto aqui conosco, eu gostaria que ela compartilhasse a experiência que ela teve de superação. Ela conseguiu vencer as experiências traumáticas, embora as passadas, mas aquelas pessoas que ainda estão de alguma forma acorrentadas no passado, elas não conseguem superar. Como ajudar? Como lidar com esses sofrimentos que parecem estar vivos no nosso coração? Além do acompanhamento médico, nós queremos olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus e encontrar esperança, encontrar paz, encontrar consolo. A Bíblia apresenta pessoas que sofreram severamente. No livro de Hebreus, a gente refletiu sobre isso. Algumas pessoas foram até cerradas ao meio, perderam seus bens, foram traídos, né? A Bíblia apresenta pessoas que sofreram severamente, e José é uma dessas pessoas. Talvez é o nome que nos vem à mente quando nós pensamos em sofrimentos traumáticos do passado. O sofrimento de José mostra como um homem de Deus enfrentou traumas profundos, mas ele encontrou restauração no Senhor. Ele conseguiu vencer, ele não carregou estas marcas. Então a história de José nos ensina que em Deus nós podemos enfrentar e superar os traumas do passado, porque ele sustenta, consola e transforma a dor em propósito. Vamos ler juntos? Em Deus podemos enfrentar e superar os traumas do passado, porque Ele sustenta, consola e transforma a dor em propósito. Vamos olhar um pouquinho para a vida de José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 19 e 20. Gênesis capítulo 37, versículo 19 e 20. Eu não vou me deter muito nos detalhes da vida de José, por causa do tempo, e o nosso objetivo é apenas pensar eventos difíceis que ele teve. Gênesis capítulo 37, versículo 19 e 20. José foi enviado pelo pai para ir sondar acerca dos irmãos, e os irmãos, que já haviam uma certa inveja dele, disseram no versículo 19: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. José, ao encontrar os seus próprios irmãos, pessoas que eram da sua própria família, esses irmãos, eles tiveram uma ideia, né? Fizeram de José um alvo para tramar a morte dele. Eles falaram: lá vem aquele sonhador, sonhou que a gente vai se prostrar perante ele. Vamos aproveitar, vamos matar, vamos jogar eles aqui num dos poços aqui e vamos deixar ele aqui. Vamos ver o que ele vai falar então acerca do seu sonho, se vai se tornar realidade. Rubens, que era o primogênito, ele tentou livrar José, né? E ele falou assim: não vamos matar, vamos só jogar num poço. E aí no versículo 23 e 24, eles jogam José ao poço. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. José foi alvo da trama aqui dos seus irmãos para matar. Agora eles jogaram José ao poço, tiraram a capa que o seu pai havia dado, uma capa de príncipe para ele. Eles arrancaram a capa e jogaram José ao poço. Algo interessante que, se você for ler o capítulo 37, os irmãos de José estão conversando, depois de jogar o seu irmão no poço, eles estão conversando normalmente. Normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se você já passou por isso, por experiências muito dolorosas, que você sentiu demais isso.
Mas aquelas pessoas que causaram a dor para você, elas continuaram vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Você fala, gente, mas como que pode isso? Não tem consciência, não tem uma percepção, não tem razão ali, não tem um intelecto que possa mostrar e acusar essas pessoas o mal que elas fizeram. Eu imagino José dentro do poço clamando pela sua vida, porque eram homens do campo, eram homens valentes, homens de coragem. E se eles já haviam pegado ele, já haviam jogado no poço, já haviam arrancado a sua túnica, o que passava pela cabeça desse jovem que aproximadamente aqui, nesse momento, ele tem apenas 17 anos? Eu fico imaginando aqueles irmãos almoçando, enquanto eles estão ouvindo José clamar pela vida dele. E aí, não para por aí, o versículo 38 diz que José é vendido como escravo. Olha o que diz no versículo 28, na verdade. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então, ele foi alvo de uma trama de morte, ele foi jogado ao poço e agora ele foi vendido como escravo. Imagina você ser arrancado da sua família, né, ser levado para uma outra localidade, outra nação, outras pessoas, outra cultura, outros povos. Ele perdeu numa situação aqui, ele já havia sido rejeitado, ele foi abandonado, agora ele é vendido e ele perdeu a proteção do seu pai, ele perdeu a proteção da sua família, ele perdeu a túnica, ele perdeu a honra, ele perdeu a família, ele perde tudo e agora ele é vendido como escravo. E aí, lá no Egito, no capítulo 39, versículo 19 e 20, José, como se a desgraça já não fosse pouca, ele está trabalhando lá para o chefe da guarda do Egito. Capítulo 39, versículo 19 e 20 diz o seguinte: quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Ele é vendido como escravo, ele chega ao Egito, ele começa a trabalhar para o chefe da guarda, começa a trabalhar para Potifar, com muito zelo, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus começou a abençoar a casa de Potifar. Potifar não se preocupava com nada, porque José cuidava de tudo, era um homem trabalhador, era um homem proativo. A Bíblia diz que ele era um jovem de boa aparência também, e talvez a esposa de Potifar, que talvez deveria ter uma vida relativamente tranquila ali na casa, de conforto, começa a olhar para José e começa a vislumbrar algumas possibilidades ali sexuais. E aí ela convida José, José se recusa, ela insiste, José se recusa, ela cria uma armadilha para pegar José, e aí José responde para ela: como eu poderia pecar contra o meu Senhor e contra Deus? Não vou cometer esse pecado terrível. E aí ela pega a túnica dele, grita, vem os demais empregados da casa e falam: José tentou me assediar, tentou me agarrar. Quando o marido dela chega, ele ficou indignado e joga José na prisão. De Gênesis 37 para Gênesis 39 já se passaram cerca de 10 anos. Aqui no capítulo 39, neste acontecimento, José está com cerca de 27 anos. Ele tinha sido promovido, ele tinha alcançado o sucesso, ele cuidava da casa do militar mais importante do Egito, e pela segunda vez a túnica é usada para prejudicá-lo. Isso é muito interessante porque quando nós sofremos, de vez em quando vem alguns fantasmas assombrar a nossa mente. Quem luta com trauma passa por isso, né? Puxa, está acontecendo de novo. Olha, a mesma situação. Talvez mudou as pessoas, mudou a circunstância, mas está vindo de novo. E aí esses fantasmas, eles começam a vir. Eu lembro uma ocasião na minha vida em que esses fantasmas, circunstâncias, irmãos, as mesmas circunstâncias acontecendo novamente. As mesmas. E eu lembro que eu liguei para um conselheiro, muito amigo, a pessoa que me ajuda. Essa semana, por exemplo, conversei com ele. Eu liguei para ele na época e falei: pastor, está acontecendo de novo aqui, ó, as mesmas coisas. Eu acho que o próximo passo que vai acontecer é isso aqui.
Esses fantasmas, eu falei para ele, esses fantasmas estão vindo agora. E eu lembro a expressão que ele usou, ele falou, Néas, você precisa exorcizar esses fantasmas. Porque não é que as lembranças estão vindo novamente que vai acontecer o que aconteceu lá atrás. E se acontecer, Deus está presente, Deus está contigo. Mas é preciso você exorcizar os fantasmas. Eu quero já compartilhar essa dica com você aqui. Exorcize os fantasmas. Se você luta contra memórias ruins, exorcize. Vem a lembrança ruim, já exorcize ela. Já manda ela embora. José agora está na prisão. Foi injustiçado, foi abandonado pela família, agora foi injustiçado, e aí lá na prisão ele revela os sonhos lá do padeiro, do copeiro, e ele diz, né, para um deles, fala assim, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. E aí ele vai, e olha o que acontece, capítulo 40, versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Na minha Bíblia está marcado aqui, lembre-se de mim, não se esqueça de mim, fale para o faraó, diz para ele e me tira dessa prisão. Olha como que começa o capítulo 41. Ao final de 2 anos. José foi esquecido por quanto tempo? 2 anos. O faraó teve um sonho, ele estava em pé junto ao Nilo, e aí ninguém consegue interpretar o sonho. E aí lá no versículo 9, então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Hoje eu me lembro, tem um rapaz, tem um homem lá na prisão, que ele tem a capacidade de revelar sonhos. José foi esquecido na prisão. Por quanto tempo, irmãos? 2 anos. Perceba que o sofrimento de José aqui não foi um dia, uma semana, foi mais de uma década, ele está sofrendo, e durante 2 anos ele está na prisão, servindo com fidelidade a Deus ali, obviamente, no momento difícil, mas eu fico me perguntando, o que José ficou pensando durante 2 anos lá na prisão? Já pensou, de repente, havia o barulho das celas, né, das portas abrindo? Será que o copeiro lembrou de mim, estão vindo me buscar? E aí veio alguém buscar? Não veio. Segundo dia? Não veio. Terceiro dia? Quarto dia? Quinto dia? 2 anos. 2 anos se passaram. O que você ficaria pensando durante 2 anos lá na prisão? Você ficaria pensando na sua família? Você ficaria pensando nos seus irmãos que te jogaram no poço, te venderam? Você ficaria pensando em Potifar? Ou na esposa dele, que cometeu uma injustiça? Você estaria elaborando um plano de vingança para quando saísse dali? Perceba que a vida de José não foi nada fácil. Experiências de perda, de abuso, de rejeição, de injustiça, esquecimento. E, queridos, todos nós aqui, todos nós, carregamos e enfrentamos traumas em algum nível. Talvez você pode falar assim, ó, José sofreu bastante, mas é que eu não contei a minha história. Talvez a minha história é equivalente à de José. Talvez você pode falar, eu já sofri, mas não tanto igual José. Ou talvez você pode falar assim, eu acho que a minha história é pior que a de José. O fato é que todos nós passamos por algum nível de trauma, seja violência, sejam palavras, sejam perdas, sejam rejeição, sejam tragédias. E experiências assim podem gerar o quê, irmãos? O que essas experiências podem gerar? Quais são os sintomas dessas experiências? O trauma, ele deixa marcas. Tem um livro que eu estou lendo agora, até escrito por alguém que não é cristão, é um psiquiatra. Não, ele é um cientista, neurologista, se eu não me engano. E o nome do livro é O Corpo Deixa Marcas, e ele vai falando justamente sobre o trauma. O trauma, ele vai deixando marcas. O que essas experiências, como a de José, podem gerar? Memórias dolorosas, desconfiança, medo recorrente, raiva, ódio, ansiedade, amargura, insensibilidade, indiferença. Os próprios irmãos de José, os próprios irmãos dele, reconheceram isso. Vá lá para o capítulo 42, versículo 21.
Gênesis 42, versículo 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Olha o que os irmãos José dizem. Nós vimos como ele estava o quê? Angustiado. Como ele implorava pela sua vida, mas nós não lhe demos ouvidos. A revista atualizada, eu gosto muito da expressão, eu fui até procurar na revista atualizada, que fala assim: nós vimos a sua angústia de alma. Você que já passou por processos de angústia, você sabe que é um sintoma imaterial, é um sintoma, é um sentimento, é uma percepção, né? Mas é tão forte que você sente a dor no peito. Parece que algo está acontecendo. E talvez, você já foi para o hospital, você já foi para o pronto-socorro. Fazem um monte de exame lá em você e fala: você não tem nada? Você não tá. O que é isso? É angústia de alma. É possível imaginar na vida de José noites de solidão, sentimentos de abandono, lembranças que voltavam à mente de José, a experiência traumática de José, o que ela gerou no coração dele. É isso que nós queremos ver. O que essa experiência traumática gerou no seu coração? Porque ele foi abandonado, ele foi vendido, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi injustiçado, ele foi esquecido. Gerou amargura no seu coração, gerou ranço, gerou ira, gerou ódio, gerou desejo por vingança. Nós queremos ver o caminho da superação. Olha, voltando lá para o capítulo 39, o caminho da superação começa com a presença de Deus. Gênesis 39, e eu sugiro você a marcar na sua Bíblia também, na minha Bíblia está marcado aqui, Gênesis 39, versículo 2, o versículo começa como: o Senhor estava com José. 39, versículo 3, quando ele percebeu que o Senhor estava com ele. Versículo 5, desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Versículo 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. O caminho, irmãos, da superação começa com a presença de Deus. A presença de Deus é o alicerce para nós recuperarmos dos traumas do passado. Os malfeitores, eles vêm e eles vão, mas o Senhor jamais abandona os seus filhos. O Senhor está com os seus filhos. A companhia de Deus não está num lugar. A companhia de Deus está com aqueles que temem a Deus e buscam relacionar-se com o Senhor. José foi esquecido, sim, pelos homens, mas José jamais, nunca foi esquecido por Deus. O texto de Isaías 49, versículo 15, diz: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Guarde isso no seu coração. Por mais que as pessoas até te esqueçam, que já maltrataram você, lembre disso, a presença de Deus. Deus não esquece dos seus filhos e Ele está com os seus filhos. E não apenas isso, o caminho da superação também envolve o coração estar em Deus. O coração de José estava em Deus. Olha no capítulo 41, versículo 16. Quando José foi chamado até o faraó, olha o que ele diz. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. De cara, irmãos, de cara, o que José fala para o faraó?
Isso aí não depende de mim. A capacidade não está em mim. Isso aqui é Deus que vai trazer essa revelação que você precisa. Se José fosse aconselhado por um coach da atualidade, um coach humanista, com certeza ele ouviria, antes de ele entrar na sala do faraó, talvez ele ouviria assim: José, agora é a hora de você brilhar, José. Deus te preparou para esse momento, José. Vai lá e se promova. Vai lá e venda o teu peixe. Chegue diante do espelho antes de ir, fale yes, yes, yes. Vai lá, José. Vai com tudo. José, ele vai nessa atitude arrogante? Não. Vai na atitude humilde. Se você me chamou achando que isso depende de mim, você está enganado, porque isso não depende de mim. Isso depende de quem? De Deus. E ele está falando isso, irmãos, para quem? Para o faraó. A pessoa que mandava no mundo. Porque o Egito era uma potência econômica, era uma potência, consequentemente, militar do mundo inteiro. Ele está falando pro faraó, e o Egito era uma nação politeísta, que adora vários deuses. E ele está falando, olha, essa revelação aqui só depende de Deus. José, ele reconhece que Deus, e só Deus, pode fazer algumas coisas. E aí veja no versículo 25, Faraó, e aí ele está explicando para o faraó o que aconteceu. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó. Versículo 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó. Versículo 32. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus. Irmãos, olha o discurso teocêntrico de José. Deus, 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 Deus. Ele poderia pensar assim, cara, você sabe com quem você está falando? Como assim você vem falar que é Deus? Olha quantos deuses a gente adora aqui, você vai voltar para a prisão. Cara, não tem problema. Quem está comigo lá na prisão? Deus. Então, meu foco, meu coração está em quem? Em Deus. O monoteísmo de José é destacado diante de um rei, diante de um imperador, diante de um faraó politeísta, que adorava vários deuses. José tinha o hábito de falar e se relacionar com Deus. José falou de Deus para a esposa de Potifar, quando ela gerou a armadilha lá para ele. Ele disse para ela como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. José falou de Deus para os presos. Lá na prisão, ele falou de quem vêm as interpretações? É de Deus. Ele falou de Deus aqui para o faraó. Lá na frente, ele fala para os seus irmãos, olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus, porém, transformou em bem. O nome dos filhos de José está lembrando Deus. Manassés significa o quê? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O nome que ele dá para o seu filho é Manassés. E o que significa Manassés? Deus fez eu esquecer todo o sofrimento que eu já passei. E ele dá um nome de Efraim para o seu filho, que significa Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Perceba que o coração de José está em Deus. E perceba também que José não sofre de amnésia. Ele lembrava o sofrimento que ele tinha passado? Sim. Ele fala, Deus me fez esquecer o sofrimento que eu passei. Eu sei de onde eu vim. Eu sei a casa do meu pai. Eu sei o que já aconteceu lá. Mas Deus me transformou nesse processo. Deus estava agindo e Deus está agindo. José não negou o seu trauma, suas experiências traumáticas, mas ele entregou para Deus. E só Deus pode ressignificar a dor daquilo que nós passamos. É Deus quem sara as nossas feridas. É Deus que nos abençoa nas nossas aflições. José interpreta a sua história à luz das lentes de Deus. Eu vou repetir para os irmãos porque isso aqui é muito importante. José interpreta a sua história à luz das lentes de Deus. Se nós queremos superar os nossos traumas, nós devemos olhar para os nossos sofrimentos e reinterpretá-los, não com as nossas lentes,
mas através das lentes de Deus. José interpreta sua história à luz da soberania de Deus. Um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus que tem um plano, um Deus que tem um propósito. Olha o que diz no capítulo 45, versículo 4 a 9. Gênesis 45, versículo 4 a 9. Quando José agora está conversando com seus irmãos, agora José já se passaram mais de 10 anos. Agora José já está com cerca de 39 anos, aqui no capítulo 45. José é um homem muito experiente agora, vivido, já passou muitas coisas. Daria para escrever um livro já, né? Com as experiências. Gênesis 45, versículo 4 a 9. Quando seus irmãos, ele está conversando com seus irmãos, ele diz: cheguem mais perto. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão. Aqueles que vocês venderam ao Egito. Lembra, ele não esquece as suas experiências, ele sabe o que ele passou. E perceba aqui que ele está o quê? Ele está falando daquilo que aconteceu. Ele não esqueceu e ele está falando. Ele nunca tirou o coração de Deus, mas ele está agora falando o que aconteceu. Eu sou José, aquele que vocês venderam do Egito. Versículo 5 até o 9. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheitas, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande sofrimento. Assim, não foram vocês quem me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha ele reinterpretando a história. Não foi vocês que me enviaram. Quem me trouxe para cá? Deus. E como que Deus fez isso? Através de vocês. E Deus me levou para a casa de Potifar. E Deus esteve comigo na prisão. E 2 dos meus companheiros têm sonho, e eu vou até diante do faraó, interpreto o sonho pela capacidade que vem de Deus, e agora estou como governador do Egito, foi Deus que me enviou. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. O propósito de Deus, irmãos. José revela aos seus irmãos, ele escolhe perdoar, e ele fala para os seus irmãos, fiquem tranquilos, gente, fiquem em paz. Foi Deus que quis que as coisas acontecessem dessa forma. Romanos 28 e 29 é um versículo que você precisa memorizar, sem abrir. Alguém já sabe qual que é a referência, Romanos 8, 28 e 29? Tem memorizado? Levanta a mão, quem tem aí memorizado. Vamos deixar o desafio para essa semana, nós memorizarmos Romanos 8, 28 e 29, pode ser? Vamos memorizar juntos, na versão NVI, domingo que vem, toda a igreja fala junto. Vamos lá, Romanos 8, 28 e 29. Você precisa ter memorizado esse versículo aqui, tá bom? Uma tarefinha aí, ajudem a gente a lembrar de colocar aí no grupo do WhatsApp, lembrando, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus, ele age em quantas coisas, irmãos? Todas. E ele age, ele é passivo? Não. Ele está o quê? Agindo em todas as coisas. Qual que é o tom aqui de Deus agir? Qual que é a forma como que Deus conduz? Deus está fazendo tudo isso para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
dos que foram chamados segundo o seu propósito, e aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, olha a finalidade, para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, esse versículo a gente precisa ter ele memorizado, porque ele fala da soberania de Deus. Deus, ele está agindo em todas as coisas. Esse versículo aqui, ele fala do amor de Deus. Deus age para o nosso bem. E esse versículo fala da sabedoria de Deus, ele tem um intuito em agir em todas as coisas. Ele tem uma finalidade, ele tem um propósito para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Formar Jesus em nós. Então, queridos, quando nós olhamos para a vida de José e olhando para a palavra, o trauma, ele não é apagado, mas é transformado. Vamos ler juntos? O trauma não é apagado, mas transformado. A vitória não está em você esquecer o passado, mas redimir o passado pelas lentes de Jesus. Você olhar para o passado como José olhou e falou: Deus está nesse negócio aqui. Deus está nessa bagunça. Deus está nessa dor que eu passei, nesse sofrimento que eu passei. Eu não consigo, talvez, hoje entender tudo isso, mas eu sei que existe um Deus soberano que sabe o que ele está fazendo, porque ele está passando o bisturi em mim e isso está doendo. Mas ele sabe o que ele está fazendo. E quando eu sair dessa sala de cirurgia, eu vou sair melhor do que eu entrei. Porque eu entrei enfermo, entrei com as minhas limitações e agora Deus está trabalhando em mim porque Ele tem um propósito. Então nós precisamos lembrar desse versículo sempre. Deus age em todas as coisas, não só nas boas, não só nas tranquilas, não só quando tem dinheiro, não só quando tem saúde, não só quando a gente tem amigo. Deus age no luto, Deus age na dor, Deus age no abuso, Deus age no abandono, Deus age no esquecimento, Deus age em todas as coisas. Olhar para trás, o trauma não vai ser apagado, a experiência não vai ser apagada, mas ela vai ser reinterpretada através das lentes de Jesus. O José está agindo com bondade para com seus irmãos. Volte lá em Gênesis, capítulo 50 agora, lá no finalzinho de Gênesis, Gênesis capítulo 50, versículo 15. Veja o que José vai falar para os seus abusadores. Olha o que ele vai dizer para os seus malfeitores. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: ó o e se aqui, né? Eu sempre falo nos aconselhamentos. Se não existe, será não existe. A gente tem que pensar no que é bom, a gente tem que pensar naquilo que é verdadeiro. Eu sempre falo isso nos aconselhamentos. O se não existe. Mas se isso acontecer, aconteceu? Não, não aconteceu. Então não é verdadeiro. Você tem que pensar no que é verdadeiro. Os irmãos de José começaram a imaginar coisas. E se? E se? Olha o que gerou aqui, ó. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que nós lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Perceba que até os irmãos aqui reconhecem que eles foram maldosos, né? Porque a gente não tem evidência nenhuma que Jacó mandou esse recado. Isso aqui, provavelmente, os irmãos estão mentindo aqui, provavelmente. Eles estão achando, olha, já que o pai morreu agora, José vai nos matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um recado lá que o nosso pai mandou ele cuidar de nós. E eles mesmos redigiram, talvez, a carta aqui, o recado, né? Perdoe os seus irmãos que trataram você com tanta maldade. Então eles reconhecem que eles fizeram o mal. Então eles estão dizendo assim, ó, perdoe os pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, do seu pai. Quando recebeu o recado, José, o que diz aí? Chorou. Por que ele chorou? Porque ele falou, meus irmãos não entenderam nada ainda da graça de Deus. Meus irmãos ainda não estão com o coração em Deus.
Meus irmãos ainda acham que a minha vida tem a ver com as minhas dores. Eles não entenderam que a minha vida não tem a ver comigo, a minha vida tem a ver com Deus, que eu farei o que Deus quer que eu faça. Eles não entenderam ainda. José chorou. Versículo 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Olha o que ele diz para os seus malfeitores. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quem tinha paz de espírito aqui era José. Quem tinha um espírito aflito aqui era seus irmãos. Eu acho que eles não viravam as costas para José. Eu acho que se José mandasse lá uns 2, 3 soldados para pegar eles e a família deles e levar num passeio no Egito, eles falavam, pronto, vai nos matar agora lá. Vai nos jogar no rio, vai nos colocar botar uma pedra no nosso pescoço. Se José falasse assim, eu vou levar vocês na Rocinha, para vocês dar um rolê lá em cima, lá no Rio de Janeiro, ver, pronto, vão nos queimar lá, vão nos matar, não é possível. Eles não tinham paz, porque eles não entenderam ainda a bondade de Deus. José agiu com graça, porque sabia que existia um Deus todo-poderoso que tomava conta dele. Quando o nosso coração está em Deus e nós cremos no propósito soberano de Deus, que é sábio e amoroso, nós podemos dizer isso até para os nossos malfeitores. Calma, não tenha medo. Fica tranquilo. Tudo que aconteceu aqui foi Deus que permitiu isso. José os perdoou, mesmo sem eles terem pedido perdão. É fácil a gente fazer isso com aqueles que causaram sofrimento em nós? José os perdoou, mesmo sem eles terem pedido perdão. Nossos pais e irmãos podem e vão errar. Nossos pais e irmãos podem e vão errar, mas Deus nunca erra. Deus, ele só faz aquilo que é correto. O seu passado não pode ser um obstáculo para você ser bênção no presente. Eu não sei o que você já passou na vida, mas o seu passado não pode ser um obstáculo para você ser bênção no presente. Não permita viver acorrentado no passado, da falta do perdão, da amargura, do ódio. José foi perseguido, humilhado, rejeitado, maltratado, abandonado, esquecido, e ele teve o poder nas mãos. Ele poderia se vingar, mas não o fez. Sabe por quê? Porque Deus curou o coração dele. Deus sarou o coração de José. Então, com base no sacrifício de Jesus, naquilo que Jesus fez por nós na cruz, queridos, nós podemos agir com graça. Nós podemos oferecer a outra face. Isso é tão difícil. Se alguém te bater num lado da face, vai lá e ofereça a outra. Nós podemos andar a segunda milha, nós podemos dar de comer para os nossos inimigos, nós podemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós podemos não guardar rancor, nós podemos não revidar quando nós somos insultados, nós podemos não fazer ameaças, nós podemos amar os inimigos, nós podemos perdoar, nós podemos falar amavelmente e tranquilizar como José o fez. Nós podemos até mesmo curar e cuidar daqueles que nos feriram. Você consegue imaginar isso? Alguém te feriu. Quem te curou? Deus. E agora vai chegar um momento na vida, a vida dá volta, né? A vida dá volta. Chega no momento que agora você vai cuidar de alguém que te feriu. Aí é mais ou menos assim, alguém chegar para você, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu não sei se eu faria isso por dinheiro nenhum na vida. Aí você pode falar assim, mas por dinheiro nenhum eu faço isso aqui também. Dinheiro nenhum no mundo me faria cuidar de uma pessoa assim. Eu cuido por amor, não é por dinheiro. É porque Jesus me sarou e assim eu posso cuidar. Então confie em Deus gracioso, dependa dele, o ame
Ele é o Todo-Poderoso que dirige a nossa vida, mesmo quando nós estamos no poço ou no topo. É o mesmo Deus. O mesmo Deus está conosco no topo ou no poço. É o mesmo Deus. Você só conseguirá se crer que Deus é soberano, sábio, amoroso. Como diz o Salmo 119, 68. Salmo 119, 68 diz o seguinte: Tu és bom e o que fazes é bom. Vamos ver juntos? Tu és bom e o que fazes é bom. Lembre aí as suas feridas. Fale para a sua própria alma. Mande a sua alma falar, olhando para essas feridas do passado. Senhor, tu és bom. E o que fazes também é bom. Me ajude a crer nisso. Me ajude a crer. Porque os meus olhos humanos só conseguem ver dor e sofrimento. Me ajude a ver que o Senhor transforma o mal em bem, como foi com José. Você e eu, irmãos, nós somos insuficientes para isso. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue amar os inimigos, a gente não consegue falar amavelmente com eles. Conosco é olho por olho, é dente por dente. A gente não consegue olhar para o passado e falar: isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom, isso aqui acabou com a minha vida. E eu te falo que eu e você, ninguém aqui, ninguém aqui presente, consegue fazer isso. Ninguém consegue cuidar de alguém que nos feriu. A nossa suficiência vem de Jesus. É Ele agindo em nós. Com o exemplo dele, com o poder que vem dele, nós podemos praticar esses ensinos. Nosso propósito na vida não tem a ver como sobreviver. Eu já usei essa palavra várias vezes na minha vida. Como é que você está? Estou sobrevivendo. Só estou tentando não morrer. Só estou tentando não usar o meu réu primário. Só estou tentando viver um dia de cada vez. O nosso propósito, irmãos, não tem a ver com sobreviver. O nosso propósito nesse mundo de sofrimento tem a ver de viver para a glória de Deus. E nós vivemos para a glória de Deus quando nós fazemos o bem para as pessoas, até para as pessoas que estão ao nosso redor e que nos feriram. Então, quando nós vivemos para o propósito de Deus, nós somos curados. A cura não vem com o tempo. A cura não vem com o tempo, mas vem da presença de Deus, da renovação de Deus, pela palavra de Deus, para a glória de Deus. O sofrimento existe, ele é real, mas Deus não controla. O sofrimento é real, mas o sofrimento ele não controla o coração do adorador. O que controla o coração do adorador é Jesus. Então você pode olhar para o passado e olhando para o passado você pode dizer: eu consigo adorar a Deus, eu consigo servir as pessoas. Eu gostaria de terminar com alguns elementos práticos aqui para nós. Em primeiro lugar, desfrute, aproveite, irmãos, experimente, deleite-se no amor e na soberania de Cristo. Aproveite isso. Não adianta você fazer uma análise apenas intelectual de tudo. Você precisa experimentar esse amor de Deus, pois só Deus pode nos dar aquilo que as pessoas não nos dão. Por que a gente se decepciona? Você já parou para pensar nisso? Por que nós nos decepcionamos? É porque nós colocamos expectativa nas pessoas. E a nossa fé deve estar em quem? Em Deus. Nós nos decepcionamos, porque a gente acha assim, fulano nunca ia fazer isso. Vai, porque fulano é pecador. E pode fazer pior ainda. E eu falo, pelo menos não foi pior. Porque tudo na nossa vida a gente pode falar, pelo menos não foi algo pior, não é verdade? Pensa numa tragédia que você está vivendo ou já viveu. Você pode olhar para a tragédia e falar, isso aqui poderia ter sido pior. Bem pior. Né? A água quente poderia ser só da cáustica. Perdi um dedo, mas poderia ter perdido uma mão. Perdi uma família, perdi alguém no acidente, mas eu também poderia ter sobrevivido, ter ficado paraplégico, talvez. Você consegue entender? As tragédias poderiam ter sido pior. Então desfrute, experimente o amor e a soberania de Deus. Em João capítulo 11, quando o amigo de Jesus morre e ele vai até lá, Jesus sabia o que estava acontecendo com Marta e Maria. Jesus tinha um plano, Jesus se importou, Jesus agiu. Jesus, ele sabe o que está acontecendo com você. Ele tem um plano para você. Desfrute disso. Fala, Senhor, me ajude a experimentar. Então, através de Jesus, você pode desfrutar as bênçãos de Deus. Em segundo lugar, fale dos seus problemas.
Fale dos seus problemas. Quem passa por traumas não quer falar, porque ao falar elas vão reviver os traumas. Mas a gente viu bastante aqui na mensagem. Você precisa reinterpretar os traumas à luz das lentes de Deus. E é aí que você precisa da ajuda de alguém mais experiente, onde você vai falar dos seus traumas e a pessoa vai conseguir te ajudar a olhar para a palavra e reinterpretar o que você passou. Reconhecer as suas feridas emocionais são reais, não ignore a dor, não ignore o trauma. Ah, eu não vou falar mais nada porque eu vou fingir que isso aqui nunca existiu. Existiu e causou muita dor. Então fale, converse, escreva. No início vai parecer difícil, mas depois vai se tornar mais fácil. A ideia é dessensibilizar o sofrimento. É você conseguir olhar para esse sofrimento tão grande e agora ele não causar tanta dor. Enquanto você não falar, vai ser difícil, porque você já está guardando isso. Na hora que você fala, vai começar a diminuir a dor. Tem um procedimento secular para cuidar das pessoas que eles dizem o seguinte, assim, ó, o objetivo é mudar a narrativa associada ao trauma. E aí eles citam aqui, inclusive a mesma pessoa no qual eu citei esses exemplos, eles dão o nome aqui de Ana, né? Ana ainda usa algumas técnicas que aprendeu, como escrever suas memórias num diário. Escrevê-las a ajudou a processar seu turbilhão de pensamentos. Então, além de dessensibilizar as suas lembranças, também vai te ajudar a processar. Você vai conseguir ver o que é de mentira, de verdade, de culpa, de vergonha nesses pensamentos. Conforme descrito, numa certa organização aqui, no material de uma certa organização, os princípios fundamentais em que o modo, né, de tratamento secular está baseado são problemas psicológicos. Olha que interessante, problemas psicológicos estão baseados em parte em formas de pensar erradas ou inúteis. Problemas psicológicos estão baseados em parte em padrões de comportamento inútil. Quando surge uma nova lembrança do trauma, ela escreve em detalhes e depois começa a examinar e processar os acontecimentos pela lente das escrituras. Olha que interessante essa citação aqui secular. Problemas psicológicos estão relacionados a formas de pensar errada. Se você não falar, se você não escrever, se alguém não ouvir, alguém não te ajudar, você vai continuar pensando errado. Você precisa pensar correto. E em terceiro lugar aqui, então, é pense verdadeiro. Pense verdadeiro, olhar para o trauma pelas lentes das escrituras, pela presença de Deus, o propósito de Deus. Isso só é possível com as crenças verdadeiras que vêm da palavra. A minha mãe, ela escreveu um livro chamado Desistir de Desistir, e ela narra ali várias situações de sofrimento, e alguns que ela nem colocou lá no livro, que a gente sabe que ela passou. E aí você conhece ela, você fala assim, não parece a pessoa que viveu o que viveu. Mas é olhar para os traumas e entender essa redenção de Cristo das nossas memórias. Isso só é possível através das crenças da palavra. Quando as pessoas elas estão lutando com traumas, elas têm imagens que vêm à sua mente. E às vezes essas imagens é tão forte, que nem eu falei lá no início, que afeta até o físico da pessoa. Às vezes ela sente o cheiro. Já não tem mais, mas ela acaba sentindo até o cheiro da arritmia, pupila dilatada, né? Passa por tudo isso. Então, mas se nós pensarmos verdadeiro, a gente pode reinterpretar aquilo que aconteceu. O Dr. José Augusto, ele é um neurologista que nós costumamos, ele não é cristão, nós costumamos levar pessoas que estão com casos graves lá até ele. Ele é formado pela PUC, eu peguei algumas credenciais dele aqui. Ele é formado pela PUC, ele é professor de medicina na PUC também, fez um aperfeiçoamento em neuroradiologia em Harvard. Ele é membro do corpo clínico tanto do Einstein como também do Sírio-Libanês. Ele tem reconhecimentos nacionais e internacionais. As paredes dele é cheio de certificado de Harvard dos cursos que ele fez. E ele costuma dizer o seguinte para o paciente, ele fala o seguinte, assim, ó, você precisa pensar bem. Ele não é crente, irmãos, ele não é crente. Ele fala, você precisa pensar bem. Eu vou consertar o motor do seu carro, o cérebro, mas você, como motorista, você precisa pensar bem. Você não pode mais continuar dirigindo o carro como um louco. Você precisa pensar bem. Me ajuda para te ajudar. Eu vou consertar o motor como mecânico, eu vou deixar o seu cérebro zeradinho. Mas se você continuar dirigindo o seu carro como um louco, maluco,
sem cuidado, não pensando bem, vai voltar aos problemas. Então nós precisamos reinterpretar a vida através da palavra. É preciso pensar bem. É preciso pensar verdadeiro. Eu poderia citar outras histórias aqui de pessoas que passaram por situações traumáticas, mas veja essa história, eu vou dar detalhe, ela é curta, mas ela é bem chocante para você entender o exercício mental que essa pessoa fez. Era um marinheiro e ele trabalhava num navio de porta-aviões. E um determinado dia estava ele mais 4 colegas, história verdadeira também, ele mais 4 colegas, e ele viu um mecânico andando, acho que no convés, não sei se é assim que fala, e tinha um helicóptero em funcionamento. E por alguma razão, não sei o que aconteceu lá, não sei se foi um descuido dele, um acidente com o helicóptero, eu não sei, as hélices do helicóptero pegaram o mecânico. E esse cara, junto com seus 4 amigos, eles foram pulverizados por todo aquele sangue que jorrou sobre eles. Então esse cara, ele teve o TEP, ele tinha essas imagens, ele conseguia sentir o cheiro, mesmo depois de um tempo. E olha o que ele diz, irmãos, é muito legal isso aqui, ó. Guarde isso. Ele estabeleceu 4 pensamentos quando a imagem vinha de novo. Ele falou, ó, primeiro, ele falava assim, ó, essa imagem não é real. Esta imagem não é real agora. Ela já aconteceu, mas agora ela não é mais. Então, se ouvia um barulho de helicóptero, se via sangue, se via alguém parecido, ele tinha essas imagens vindo. Primeiro, ele falava, essa imagem não é real agora. Segundo, essa imagem não pode me ferir. Ela não pode me ferir. Eu lembrei, mas ela não pode me ferir. Terceiro, o que quer que Deus tenha para mim agora e no futuro é para o meu bem e para a sua glória. Eu não sei o que Deus tem para mim agora ou no futuro, mas o que quer que Ele tenha para mim agora ou no futuro é para o meu bem e para a sua glória. E em quarto lugar, o perfeito amor lança fora todo medo. 4 pensamentos que ele fazia. Essa imagem não é real agora, essa imagem não pode me ferir. O que quer que Deus tenha para mim agora ou no futuro é para o meu bem e para a glória dele. E em quarto lugar, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não preciso ter medo. E aí esse marinheiro, ele fala que ele precisou usar essas afirmações no dia, nas primeiras vezes, 25 vezes ao dia. Você consegue entender isso? Ao menos uma vez por hora. Se a gente pudesse jogar em 24 horas, né? Ao menos uma vez por hora. Se a gente contar que ele está dormindo ali durante 8 horas, você consegue imaginar isso? Durante 2 vezes a hora, 3 vezes a hora, vinha a imagem que atormentava ele e bloqueava. E ele precisou desenvolver esse mecanismo de pensar verdadeiro. Ele fala, essa imagem não é real agora. Essa imagem não vai me ferir. O que quer que Deus tenha para mim agora, no futuro, é para o meu bem e para a glória dele, e o perfeito amor expulsa o medo. Vamos continuar vivendo. Aí pegava o carro e saía. De repente vinha aquele flashback que é chamado, né? E dominava ele de novo. 25 vezes ao dia. É uma guerra contra os pensamentos, é ou não é? Essa semana, em 2 aconselhamentos, alguém usou a expressão, é uma guerra os meus pensamentos. E aí, num outro aconselhamento, alguém lutando muito com os pensamentos, e aí a pessoa usou a expressão, é uma luta, está sendo uma luta. Irmãos, é uma luta. Os pensamentos, eles vêm. Em quarto lugar, ajuste o modo sobrevivência para o modo serviço. Pare de tentar só sobreviver. Pense agora em servir. Lembra daquele filme, O Sniper americano? O cara que veio, né, começou a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, como que ele começou a ser curado? Quando ele começou a servir, ajudar outros que estavam passando por aquilo. Servir cura. Vamos ver juntos? Servir cura? Servir cura. Começa a servir, irmão. Começa a ajudar. Ajude alguém. Creia nisso. Jesus nos ensinou isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Próximo. Aprenda a desenvolver relacionamentos com aqueles que te amam. Pessoas que passaram por traumas depois não querem mais se relacionar com pessoas. É aquele velho ditado. Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Já me feriram, eu não vou me relacionar mais com as pessoas, entendeu? Aprenda a desenvolver, porque tem pessoas que te amam e querem o seu bem. Penúltimo, perdoe. Perdoe. Lamentavelmente, malfeitores podem ficar impunes. A situação de sofrimento psicológico é difícil a gente dimensionar a questão de justiça. Às vezes, quando alguém nos perturba psicologicamente,
Aí você fala, puxa, essa pessoa tinha que ser punida. Mas é difícil em dimensionar isso, né? Mas não esqueça que o seu papel é perdoar. Seu papel é perdoar. Em último lugar, avance. Avance. É muito mais fácil a gente conduzir um objeto em movimento do que um objeto estacionado. E a maturidade vem pela, Tiago diz, a maturidade vem pela perseverança. A perseverança, ela deve ter ação completa para que nós sejamos perfeitos, íntegros, sem nos faltar nada. A maturidade, ela vem pela perseverança. E perseverança dá ideia de processo. E processo dá ideia de movimento. Um passo de cada vez. Os alcoólicos anônimos, eles dizem isso. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Vá aos poucos, mas vá avançando. Não pare a sua vida. O trauma é real, mas ele não é definitivo, irmãos. Em Cristo nós temos esperança. Sabe por quê? Porque ele levou sobre si as nossas dores. E pelas feridas dele nós fomos sarados. Entregue os seus traumas ao Senhor e permita que ele faça renascer ou nascer um Manassés na sua vida, um Efraim na vida de cada um de nós. Amém? Deus fez esquecer o sofrimento e Deus nos fez prosperar. Vamos orar? Pai, te damos graças por essa oportunidade de refletirmos na sua palavra. O Senhor sabe o que cada um aqui passou ou tem passado. E que nós possamos, ó Pai, viver para a sua glória e para o seu louvor, olhando para o passado, mas com as lentes das Escrituras, com as lentes da cruz, olhando para o passado e falando que o Senhor é bom e tudo que o Senhor fez é bom, e o que o Senhor faz é bom, e o que o Senhor fará é bom, e que as experiências que nós passamos sejam elas ferramentas para nós ajudarmos outras pessoas que estão passando por sofrimentos também. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrarmos a paz que é em Cristo, a esperança que é em Cristo, a redenção que é em Cristo, a transformação que é em Cristo. Ajuda-nos a viver para Ti, como José viveu. Ajuda-nos, ó Pai, a termos Jesus como centro da nossa vida. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos terminar falando juntos aqui o resumo aqui da nossa mensagem. Vamos lá? Em Deus podemos enfrentar e superar os traumas do passado, porque Ele sustenta, consola e transforma a dor em propósito. Amém? Compartilhe com a pessoa do lado aí o que mais chamou sua atenção, seja dos elementos práticos, seja na história de José, aquilo que você vai levar embora daqui, colocando em prática aí na sua vida. Converse aí com a pessoa do lado, compartilha com ela aquilo que Deus falou ao seu coração. Nesse momento, depois nós vamos louvar ao Senhor.